Olá, tudo bem? Bem-vindo ao videocast do Colégio Deon. Esse é um projeto do Colégio Deon e da UniTV-SC aqui de Tubarão. Todas as semanas nós vamos trazer entrevistados, tratar de temas relevantes para a comunidade escolar, para as famílias e para o público em geral. É uma satisfação receber você e, por favor, compartilhe depois com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você entender que esses temas são relevantes. Nós queremos trazer informação, formação e possibilitar um canal de comunicação entre as pessoas. No dia de hoje, nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Essa que é uma conquista muito importante, as mulheres precisam ter os seus direitos preservados, ter o seu acesso à educação, à informação, ao trabalho, da mesma forma que todos os homens, porque, na verdade, somos todos iguais, temos os mesmos direitos. E para inaugurar este programa, nós estamos trazendo como convidada a professora Andréia Volpato Wronski, que é psicóloga, muito conhecida aqui em Tubarão. Se você não a segue ainda nas redes sociais, procure lá, Andréia Wronski, vale a pena ouvir as postagens, aquilo que ela nos ensina sobre a vida, é sempre muito importante. Andréia, para começar, eu queria que você falasse sobre você também. Quem é você? Quem é a Andréia? Então, eu sou psicóloga clínica, né? Me formei aqui na Unisul em Tubarão. E já tenho aí um percurso de quase 30 anos na psicologia, né? Passa rápido o tempo, hein? Passa rápido. E sou professora universitária, né? Tenho doutorado na área de análise do discurso, que ajudou muito na minha formação clínica também, né? Na escuta clínica, e o meu mestrado na área de psicologia social, que sempre foi a minha paixão para lecionar, para trabalhar. E aí eu acho que o meu namoro com a psicologia, ele desde muito cedo, eu sou filha de psicóloga, eu sou filha de filósofo, então eu acho que tem uma pegada aí também meio no DNA de paixão e de prazer por essa área de entender os desafios da existência humana, né? Verdade. André, nós vamos falar de mulher, mas uma pergunta, nesses 30 anos de profissão, a busca pela terapia aumentou? As pessoas estão com mais coragem de procurar o terapeuta para tratar dos seus problemas, dos seus sofrimentos? Eu não tenho dúvida, né? Eu acho que o curso de psicologia aqui em Tubarão, ele deve ter uns 34, 32 anos. E a gente vê uma diferença muito grande nisso, né? Na abertura que as pessoas hoje têm e entender e desmistificar um pouco essa figura do psicólogo, né? E da ajuda que a gente pode conferir e que a gente pode dar para as pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem um movimento onde a nossa busca, ela começa a ser menos desmistificada e ela começa a ser mais palatável socialmente. Mas, paralelo a isso, eu também percebo que a existência dos últimos tempos, ela também tem trazido desafios emocionais e psíquicos que as pessoas estão se atrapalhando mais. Então, eu acho que não é à toa que a psicologia está sendo considerada aí a ciência, né, uma das 10 ciências mais importantes do tempo, deste tempo, porque eu acho que essa forma de viver e de existir está convocando as pessoas a se olharem melhor, porque elas estão se atrapalhando mais, relacionalmente, afetivamente, emocionalmente, e aí a gente chega com uma certa contribuição nesse sentido, né? E nesse momento que a gente vive, nós conhecemos um pouco da história, sabemos de todas as lutas das mulheres no passado até chegarmos às condições que as mulheres têm hoje, que ainda não são as condições ideais. Mas neste momento da história, pela tua experiência como mulher, como mãe, como profissional, como professora, como tu vês o protagonismo da mulher neste momento histórico? Né? Eu vejo como uma coisa muito interessante e inclusive essa semana também falei disso no meu programa aqui na UniTV, né? Que eu acho que a existência humana, ela é bonita porque nós somos os únicos seres vivos que a gente é capaz de transcender os nossos instintos, né? Então a gente transcende a nossa natureza escolhendo ser quem a gente quer ser, né? Então hoje eu acho que é legitimado ao feminino um poder de escolha. Hoje a gente pode escolher ser a mulher que a gente quer ser, coisa que há muito tempo ou algum tempo atrás a gente não poderia fazer isso, porque a gente estava presa em determinados estereótipos, em determinados modelos, em determinados padrões.
né? Então, nesse sentido, eu acho que a nossa luta então, hoje eu estava até olhando postagens no Instagram, né, de enaltecer um movimento que ele é de ativismo, que ele é desse protagonismo, mais do que uma comemoração sobre o Dia da Mulher em si, né? E eu acho que é isso mesmo, eu acho que a gente foi legitimando, a gente foi buscando espaços que antes eram espaços que nos eram vetados ou que nem nos era cogitado, né? E hoje a gente começa a entender que esse mundo mudou e que a gente pode mudar o mundo, né? Nós podemos escolher ser diferente, nós podemos escolher ser a mulher que a gente gostaria de ser. No passado, as mulheres ocupavam cargos como, por exemplo, professora, empregada doméstica. Poucas vezes nós víamos uma mulher na gestão de uma grande empresa, numa prefeitura, na Câmara de Vereadores. Tu achas que esse tempo moderno que nós estamos vivendo tem feito com que as mulheres criem coragem de ocupar esses espaços? Quais são as dificuldades, as resistências? O que tem que mudar na cabeça dos homens para entender que podem ser chefiados por mulheres? Eu acho que nessa questão tem uma lógica meio paradoxal aí que eu acho que é importante a gente olhar, que eu vejo sob a seguinte ótica, né? Isso é uma análise muito minha, né? Se a gente olha na nossa lógica instintiva, e eu acabei de falar que a gente supera os nossos instintos, mas o homem tem essa coisa mais agressiva e a mulher tem essa coisa mais protetora, isso é do instinto da nossa espécie, né? A partir do momento que a gente foi procurando espaços e que a gente foi se legitimando em novos espaços, isso cria para o feminino uma potência, que até então a potência era exclusiva masculina. Então, o homem hoje ele se atrapalha quando ele vê a potência feminina. É como se essa potência feminina ameaçasse a sua potência masculina. E aí a tendência dele é rejeitar essa potência, obviamente, né? Aquilo que ameaça, né? Então, eu não sei fazer uma análise muito complexa desse fenômeno, né? Até porque nunca estudei em profundidade isso. Então, eu vou falar muito da minha percepção, né? Claro. Enquanto profissional, inclusive no consultório, como professora de psicologia social. Então, hoje, a visão que eu tenho sobre a realidade, porque assim como a gente legitimou espaços nossos enquanto mulheres, os homens também ganharam outros espaços que antes eram do feminino, né? Então, eu acho que essa troca, esse equilíbrio, ele começa a existir, mas ao mesmo tempo começa a haver uma ameaça onde o masculino se sente ameaçado pela potência feminina. Não sei te responder como que a gente equacionaria a dificuldade de um homem ser liderado por uma mulher. Alguns não têm, mas quando a gente olha esse cenário do masculino, eu acho que o que a ameaça é essa potência do feminino. A maior queixa hoje das mulheres, se a gente olha do ponto de vista afetivo e ainda não sobre as desigualdades que eventualmente ainda vivemos e vemos, é muito a dificuldade de relacionamento, porque é muito difícil hoje o homem sustentar um relacionamento afetivo e amoroso com uma mulher potente. E nem precisamos falar muito de financeiro, né? Não significa ganhar mais que o homem, mas significa se demarcar no mundo com a potência que a gente descobriu que a gente tem, né? E que a gente hoje não abre mão desta potência. Pelo menos, né? A nossa luta, essa legitimação, ela ainda continua em erguer essa voz de que sim, nós também somos potentes. Né? A sociologia fala de status e papel. E, de certa forma, está cristalizado na cabeça das pessoas o que é papel do homem e o que é papel da mulher. E é muito difícil romper paradigmas por uma questão cultural, por uma questão machista, por uma questão de, às vezes, como eu disse, quebrar paradigmas. E a própria mulher, nesse processo de encontrar o seu espaço, que é legítimo e ela tem que ocupar, às vezes elas podem se sentir culpadas porque é muito forte o papel de mãe,
papel de esposa, daquela que deve cuidar do lar, que deve prover, de certa forma, um afeto, organização. Como ficam esses diversos papéis da mulher e de que forma que podem ser conciliados com a sua família, com a sua feminilidade, com seus desejos, com seus sonhos, como mulher, né? Às vezes a gente percebe que muitas mulheres, na ânsia de ocuparem os seus espaços, abrem mão daquilo que é próprio da mulher, um pouco da vaidade, um pouco do feminino, do cuidado com o filho. Parece que as mulheres, inclusive, porque trabalham muito, se sentem culpadas por deixar um filho na creche ou com uma outra pessoa que cuida. Tu sabes que eu inclusive acho que tem uma certa mistura, talvez um equívoco, de entender o feminismo, né? Como uma negação do feminino. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma grande confusão. Quer dizer, nós sermos uma mulher potente, isso não nos faz menos feminina, menos vaidosa, menos, né? Libidinal no sentido feminino mesmo da coisa, né? A gente não precisa se masculinizar para a gente se sentir e ser potente. Mas a tensão que existe sobre esses espaços, ela é uma tensão que ela se propaga historicamente, né? Então, historicamente, uma mãe que abandona os filhos para trabalhar não é vista com bons olhos, como hoje ainda não é, né? Então, a gente também não pode tapar tanto sol com a peneira assim, né? Porque o homem que decide abandonar a sua família em nome do trabalho, ok, é compreensível, né? Como sofre este homem que tem que deixar a sua família para trabalhar. A visão que se tem da mulher quando ela toma essa decisão não é bem essa. Não é tranquila. Bem essa, né? Então, eu acho que a gente ainda vive esses momentos, ainda gera uma estranheza social quando a mulher trabalha e o homem cuida da casa ou dos filhos, né? Sim. Só que eu entendo que isso são espaços, isso são movimentos históricos que ao longo da história eles vão se reconfigurando. E claro que sobre o feminino tem essa culpa, sobre a mulher tem essa questão, principalmente em relação aos filhos, né? Inclusive na nossa estrutura psíquica, o ingresso da figura paterna é sempre mais tardio, né? A mãe carrega, a mãe gesta, a mãe amamenta, né? A mãe que cuida nos primeiros momentos de vida desse bebê, essa relação é muito próxima, né? Mesmo quando a mãe não gesta e a mãe não pare e a mãe adota, o imaginário sobre a maternagem é o mesmo, né? Então, é claro que a gente vive um pouco essa tensão de negligenciar filhos e olhar sobre outras coisas. Então, só que eu acho que são tensões, a vida é administrar essas tensões, né? Eu acho que mesmo em nome disso, não é renunciar a esse lugar que a gente ocupou. Agora é pensar, talvez, em se libertar de culpas desnecessárias, né? Mas encontrar estratégias de como que a gente vai conciliar, né? Essas intercorrências aí da existência. A gente vê algumas mães também, pela experiência de colégio, que às vezes atrasam a maternidade em nome da carreira profissional. E lá na frente, às vezes, demoram para ter filhos. E aí começa todo um processo de culpa. Como equilibrar esse processo? Qual é o caminho? Porque a gente precisa fazer escolhas. De fato, às vezes uma mulher que está estudando não consegue naquele momento ter um filho, porque isso não será bom para ela e também não será bom para o filho. Eu costumo dizer que o filho não pode ser uma escolha só para atender uma pressão social. Tem que ter filho. Exatamente. É uma escolha muito séria, né? E eu vejo que algumas mulheres às vezes sofrem por isso. Deixei para ter filho tarde e agora está demorando, a idade está passando e tenho medo de não ter filhos. Isso aparece muito no consultório, isso é comum? De que dicas a gente pode dar para as mulheres? Aparece muito, mas tu sabe que também aparece o contrário, né? Não quero ter filhos e me sinto na obrigação de. Né? Então, a gente ainda tem esse outro lado também. Agora, eu sempre penso, a gente também não pode ter a ilusão de que a tarefa da maternidade ela é igualmente dividida entre homem e mulher, porque não é. Não é.
Obviamente que não. É a mãe que gesta, é a mãe que pare, é a mãe que amamenta, é a mãe que precisa estar com esse bebê nos primeiros anos de vida, né? Precisa, no caso de um impedimento, alguém ocupa esse lugar, mas a figura materna é muito insubstituível, inclusive para uma constituição saudável do bebê, né? Mas eu acho que a forma de equacionar isso é fazendo escolhas e tomadas de decisões muito no adulto, né? E quando tu toma uma decisão no lugar do adulto, então tu pondera até que ponto essa maternidade é uma pressão social, até que ponto é uma necessidade de uma manutenção de um sistema familiar, mas não o teu desejo de nutrir a maternidade, né? Então eu acho que esses dilemas são dilemas que hoje fazem muito parte de nós mulheres, porque a gente começa a se defrontar com essa possibilidade de escolha. Antes a gente não podia escolher muito, a gente simplesmente se tornava mãe, né? E hoje a gente tem esse dilema, e eu acho que ele é um dilema que ele precisa ser qualificado e olhado na sua particularidade, como que isso é para cada mulher, né? Não dá para a gente lançar uma receita universal. Ah, tenha filho e coloque teu marido a cuidar. Não é bem assim, né? Porque ainda a responsabilidade materna, ela ainda e talvez ela nunca deixe de existir como um eixo fundamental da estrutura de um psiquismo saudável de uma criança, de um bebê, e que vai ser o adulto de amanhã, né? Então, não que a mãe é totalmente responsável por isso, mas se ela assume ser mãe, ela também não pode negligenciar esse lugar e esse papel. Porque isso interfere na vida, nas escolhas, trocam os amigos. A gente que tem filho pequeno sabe muito disso, né? A gente precisa reorganizar a vida, muda inclusive de amigos. Muda, tudo muda, os prazeres mudam, os hábitos mudam, a vida muda, né? Hoje o meu filho está com 25 anos, talvez hoje a minha vida seja como se eu não tivesse um filho pequeno, mas mesmo ele com 25 anos, todas as escolhas de vida que eu faço, ele está presente. Ele saiu da barriga e foi para a cabeça. Né? E quando ele não estava ali, isso não era uma pauta. Sim. Né? Mas o filho passa a ser uma pauta e uma escolha que muda a forma como tu enxerga a vida, como tu lida com a vida, como tu lida com todo o entorno, né? Mas eu sou muito apaixonada pela minha maternidade e por ser mãe, né? Então eu sempre acho que é sempre a melhor escolha, mas isso eu estou falando da minha ótica, né? E eu acho que está tudo bem uma mulher que ela chega à conclusão de que, ok, ela não vai ser mãe, de que tem outras coisas que ela quer contemplar na existência dela que não é a maternidade, né? O que a gente às vezes vai vendo uma ilusão do mundo moderno é que ser mãe não interfere em nada. Interfere, muito. Mas interfere na família, para o homem também interfere. A paternidade também muda, não é só a maternidade que muda, né? Claro, em graus diferentes, mas muda. Andréa, na experiência do colégio, nós vemos muitas mães que sofrem bastante em razão de serem mães de crianças especiais. E isso altera muito mais ainda a rotina e a vida. Infelizmente, em geral, o peso da educação fica só com as mães. Há casos, inclusive, que pais abandonam essa família. Muito comum. Quando nasce uma criança com autismo, com síndrome de Down ou qualquer outro transtorno. Isso é muito comum aparecer também, esses abandonos. E que impacto esses abandonos? Os homens precisam entender que impacto esse abandono da família, onde há uma criança especial, tem na própria mulher, porque às vezes ela precisa reorganizar toda a sua vida profissional, toda a sua vida pessoal. Às vezes ela precisa abrir mão da vida profissional. Isso. Né? Então, que impactos isso traz, né? E como a gente pode se preparar para isso? É claro, porque quando a gente vai ter um filho, a gente cria muitas expectativas, né? E eu tenho dito sempre que os pais precisam parar de se projetar tanto nos filhos, porque isso gera sofrimento, né? Eu sou muito bom em matemática, então eu acho que meu filho vai ser também. Não, ele é outra pessoa. Ele tem uma outra constituição, uma outra história. E, aliás, às vezes eles precisam ser diferentes da gente exatamente para se distinguir. E o pai não percebe isso, né? Então,
que a gente pode dizer para essas mães? Né? Porque eu acho que o grande medo hoje, por exemplo, eu tenho percebido isso. Muitas pessoas têm um primeiro filho e quando nasce com algum transtorno, os pais já nem têm um segundo. Muito comum. E o medo que eu tenho percebido é, quando eu morrer, quem cuida? Né? Quem cuida? Acho que esse é um grande dilema da sociedade e que nós, enquanto sociedade, temos que olhar para essas famílias. Porque, pelo processo natural, os pais vão antes. Pela lógica, né? E a preocupação sempre é assim, como é que a gente deve, na tua experiência como psicóloga, eu sei que não existe resposta pronta para isso, né? Mas como que a gente pode ajudar essas mães a se fortalecerem? Eu vou chamar de missão de educar os filhos. Eu não tenho muita dúvida que eu vou te dar uma resposta que é assim, é rede de apoio. Né? É claro que na tua pergunta tu problematizasse bastante coisa aí, né? Eu vou começar do final para aproveitando aí a entrevistada. Que eu acho que a gente precisa investir em rede de apoio, independente da condição do nosso filho, independente de a gente ter ou não filhos, né? Eu acho que a nossa vida atualmente, da forma como a gente está se posicionando socialmente, ou que a sociedade está se posicionando, está nos convidando cada vez mais para o individualismo e a gente está perdendo aquilo que a gente tinha antigamente, que eram as redes de apoio. A gente já não tem mais vizinhança que acolhe um ao outro, as famílias estão cada vez menores, então eu não tenho dúvida que a resposta para isso é um investimento em rede de apoio. Né? Tanto afetiva quanto profissional, né? Eu acho que quando a gente tem um filho especial ou não, né? Quando a gente tem uma escolha de vida tendo ou não filho, a gente não pode abrir mão da rede de apoio. A gente não pode ter a ilusão de que na bolha a gente vai conseguir viver melhor ou sobreviver melhor. Né? Então, a minha primeira resposta é essa, a gente precisa encontrar e intensificar redes de apoio. Como? Como cada um quiser estabelecer a sua rede de apoio. Quero a minha rede de apoio profissional, quero a minha rede de apoio afetiva, quero a minha rede de apoio familiar, né? Ok, né? Mas tenha uma rede de apoio. O pai que abandona... Se a gente vai olhar bem de perto, no frigir dos ovos, eu já discuto essa relação antes desse bebê chegar. Né? Para mim é uma relação tão frágil, que não suportaria nenhuma adversidade. Por coincidência, foi um filho com uma necessidade especial, mas seria qualquer outra coisa. Qualquer coisa ia fazer com que esse relacionamento viesse abaixo, né? Com que esse homem talvez... não sustentasse essa relação, nesse caso que tu colocas, né? Certo. Que é o homem que abandona. Claro que é muito primário a gente também fazer uma análise desse tipo, claro. Porque às vezes a mulher também se desorganiza e a relação fica insustentável, né? Não dá para culpabilizar o homem também. Mas a decisão do homem sair ou a mulher se desorganizar, a questão não é a chegada do filho. Tem outros fatores anteriores. Tem outros fatores que são anteriores. Já tinha uma organização dessa mulher, já tinha uma fragilidade desta relação, já tinha uma fragilidade deste homem, né? Porque a gente também vê o contrário, que quando chega um bebê que não é de acordo com o esperado, isso une o casamento de uma forma tão potente, tão bonita, onde, em tese, antes aquele pai era tão desligado daquela mulher ou daquela família, e a chegada de um filho assim une de uma forma tão intensa e tão verdadeiramente de amor, né? Então, eu acho que quando isso não acontece, a questão não é o filho como a necessidade especial, é que já existia uma falência dessa relação, uma fragilidade dessas pessoas, mas que ela era ocultada porque nada apontava para a dificuldade. Né? Essa é a minha percepção, pelo menos. Correto. Às vezes a gente percebe no colégio também que a família, assim, que parece que o casamento está durando porque há um filho que precisa da atenção dos dois. É como se a gente, assim, se esse filho fosse curado, o relacionamento acaba. É a necessidade de ser útil
em razão daquele filho. Nós estamos juntos por causa dele, não é mais porque a gente se ama, não é mais porque a gente tem um projeto em comum, mas é só em torno desse filho, né? O que sustenta aquela relação é só o filho. É só o filho. E isso também adoece, isso em determinado momento é uma relação que tende a acabar, ou se permanecer, vai permanecer sofrimento. E assim, o que eu acho que é o maior prejuízo dessas relações? É o peso que a criança carrega para além da sua deficiência ou para além da sua dificuldade, né? Porque a gente encontra muito esse discurso, não me separo porque meus filhos são pequenos, vou esperar para me separar quando meu filho crescer. Então, esse pai e essa mãe colocam neste bebê e nessa criança a responsabilidade do casamento, que é exclusivamente do adulto. Exatamente. Né? Então, a desorganização que isso acontece, e isso é tão incrível, Matiola, porque a gente não vê só em caso de criança com necessidade especial ou com alguma dificuldade comportamental específica. Isso a gente vê em casamentos onde os adultos não conseguem sustentar e organizar a relação e transferem para a criança o poder da decisão. A criança tem 5 anos, ela vai dizer, eu não quero que o papai saia de casa, eu não quero ver vocês separados. E aí o casal fica porque a criança pediu. Olha que coisa mais maluca. Né? Porque é uma decisão que não compete a criança tomar. Verdade. Né? E a gente se separa conjugalmente, a gente não se separa da tarefa de ser pai, a gente não se separa da tarefa de ser mãe. É o casal que se separa, não é pai e mãe que se separam. Eu tenho dito às pessoas sempre assim, não diga que seu casamento não deu certo. Deu certo por um tempo. O que tinha que dar deu certo. Deu certo, né? Inclusive deu tão certo que tem um filho. Pronto, né? Não fica assim amargurado com o passado. Andréia, de que forma que as fragilidades das mulheres podem se transformar em força transformadora da sua vida, da sua existência, do seu entorno? Encerrando essa nossa entrevista tão maravilhosa contigo, né? Quanto ensinamento, nossa, dá vontade de ficar te ouvindo muito tempo. De que forma que aquilo que a gente enxerga como fragilidade pode de fato ser força para as mulheres enfrentarem os seus sonhos? Porque eu acho que a fragilidade não é da mulher. Não é da mulher. Eu acho que a fragilidade não é feminina, a fragilidade é humana. É humana. É humana. Perfeito. Eu acho que a grande diferença é que os homens foram educados e talhados para não reconhecerem as suas fragilidades, mas ela está ali. O masculino também é muito frágil. O masculino também é muito Talvez inseguro. Até mais frágil. E agora se sente muito ameaçado pela potência feminina, né? Então, eu acho que a fragilidade não é uma prerrogativa feminina ou uma prerrogativa da mulher, mas e lidar com a fragilidade humana, sejamos homens ou mulheres, é entender que a gente também tem uma força. O universo é muito polarizado, né? Para cada coisa negativa que tu tens, tu também tens uma força contrária. A vida é esse exercício de tensões, de energias, de diferenças, de polaridades, né? Então, eu acho que não tenha medo de olhar e reconhecer as suas fragilidades, porque isso não te diminui. E quando tu olha para a tua fragilidade, tu percebe que existe uma força para além daquela fragilidade, né? Sempre vai haver um ponto contrário, sempre vai haver um ponto de força onde tem uma fragilidade, sempre vai haver uma fragilidade onde há um ponto de força. Que bonito isso. Né? Andréia, terminando a nossa entrevista, que mensagem tu diria às mulheres nessa semana, que nós comemoramos a semana em que está o Dia Internacional das Mulheres, mas também todo dia é dia, né? Todo dia. A comemoração é só para marcar, mas todos os dias é dia de luta, de conquista. Qual a tua mensagem? A minha mensagem é assim, né? Que nós temos o direito de sermos a mulher que escolhermos ser. Simples assim. Simples assim. Seja a mulher que você quer ser. Escolha a mulher que tu quer ser. Hoje eu tenho o maior amor e o maior orgulho pela mulher que eu sou e pela mulher que eu escolhi ser. Então, a gente pode escolher ser quem a gente quer ser. A gente não está fadado a uma imposição social, a uma imposição biológica. Inclusive, eu posso renunciar a ser mulher se eu decidir e se eu quiser. Né? Então, eu posso ser quem eu quero ser. Eu posso exercer o meu feminino como eu quero exercer. Isso é uma escolha. E ninguém pode roubar essa escolha da gente. Ser feliz é sempre uma escolha, né? Que a gente vai adaptando às condições que tem.
André, muito obrigado pelo teu tempo, por tudo aquilo que tu nos trouxeste hoje como reflexão. É sempre muito rico te ouvir Que e digo bom. de novo, você que não segue a André ainda nas redes sociais, vale a pena. Trabalha com uma linha da psicologia que eu adoro muito, que é a análise transacional, sempre trazendo aí concepções, e esse ano ela está explicando um pouco dos conceitos da psicologia transacional. Então, felicidade para ti, bom trabalho e a gente vai te convidar outras vezes, tá? Obrigada, vai ser um prazer. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou nesse videocast do Colégio Deon. Compartilhe nas suas redes sociais com os seus amigos. Você pode sugerir também pelos canais do Colégio Deon temas para nós tratarmos aqui. Você pode sugerir convidados para nós trabalharmos com temas que sejam relevantes para a família, para a educação, para a vida de maneira geral. Um grande abraço e até a próxima.